Você sabia que o set de O Exorcista pegou fogo de forma inexplicável? Quer descobrir os eventos mais assustadores que aconteceram durante as gravações de filmes de terror? Fique ligado, pois eu vou revelar 10 histórias bizarras que vão te deixar arrepiado. Olá, exploradores do desconhecido! Bem-vindos ao Mistérios e Lendas. Hoje, vamos mergulhar em histórias arrepiantes que aconteceram nos bastidores de alguns dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade assustadora. O Exorcista. O Exorcista é um dos filmes de terror mais aterrorizantes já feitos, baseado no romance de William Peter Blatty. O filme conta a história de uma menina possuída por um demônio e o esforço de dois padres para exorcizá-la. Desde o seu lançamento em 1973, O Exorcista tem sido um ícone do cinema de terror. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os bastidores do filme foram tão assustadores quanto a própria trama. Durante as filmagens, uma série de eventos estranhos ocorreram. Incêndios inexplicáveis destruíram sets de filmagem, forçando atrasos na produção. Além disso, houve uma série de mortes súbitas envolvendo membros do elenco e da equipe, incluindo o irmão do ator Max von Sydow. Esses eventos levaram muitos a acreditar que o filme estava amaldiçoado, adicionando uma camada extra de terror à sua já sinistra reputação. Poltergeist. Poltergeist, lançado em 1982, é sobre uma família assombrada por fantasmas em sua casa suburbana. A história é assustadora, mas os acontecimentos nos bastidores foram igualmente aterrorizantes. O filme é famoso pela chamada Maldição de Poltergeist. Vários atores do filme morreram de forma trágica e prematura após a produção. Dominique Dunne, que interpretou a filha mais velha, foi assassinada pouco depois do lançamento do filme. Heather O'Rourke, a jovem atriz que interpretou Carol Anne, morreu inesperadamente aos 12 anos. Além disso, muitos membros da equipe relataram sentir uma presença maligna no set e experimentar fenômenos inexplicáveis. Essas mortes e eventos bizarros alimentaram a crença de que o filme estava amaldiçoado, tornando Poltergeist não apenas um clássico do terror, mas também uma lenda sinistra de Hollywood. O Bebê de Rosemary. O Bebê de Rosemary é um thriller psicológico dirigido por Roman Polanski, onde uma mulher acredita que seu bebê foi concebido pelo diabo. O filme, lançado em 1968, é considerado um dos maiores clássicos do gênero. No entanto, a produção do filme foi marcada por eventos macabros. Durante as filmagens, o compositor Krzysztof Komeda sofreu uma queda que acabou resultando em sua morte. Pouco tempo depois, a esposa de Polanski, Sharon Tate, foi brutalmente assassinada pela família Manson. Esses eventos trágicos, ocorridos tão próximos do lançamento do filme, geraram uma aura de maldição ao redor da produção. A combinação do tema perturbador do filme com os acontecimentos reais e trágicos criou uma lenda em torno de O Bebê de Rosemary que ainda persiste até hoje. A Profecia. A Profecia é um filme de 1976 sobre o nascimento do Anticristo. A trama acompanha a vida de um embaixador dos Estados Unidos que descobre que seu filho adotivo é, na verdade, o filho de Satanás. Durante a produção, uma série de eventos assustadores levaram muitos a acreditar que o filme estava amaldiçoado. O avião em que o ator principal, Gregory Peck, estava viajando foi atingido por um raio, assim como o avião do roteirista David Seltzer. Além disso, o hotel onde Peck estava hospedado foi bombardeado pelo IRA. Como se não bastasse, um especialista em efeitos especiais que trabalhou no filme sofreu um acidente de carro horrível, no qual sua assistente foi decapitada. Um destino assustadoramente similar ao de um personagem no filme. Esses eventos bizarros transformaram A Profecia em um filme cercado por um ar de mistério e medo real. O Corvo. O Corvo, estrelado por Brandon Lee, é sobre um homem que volta da morte para vingar seu assassinato e o de sua noiva. Lançado em 1994, o filme se tornou um culto clássico, mas foi tragicamente marcado pela morte de seu protagonista. Durante as filmagens, Brandon Lee morreu em um acidente com uma arma de fogo que deveria estar carregada com balas de festim. Infelizmente, um fragmento de uma bala real estava alojado no cano da arma, levando à morte instantânea de Lee. Esse evento chocante e trágico deu ao filme uma fama sombria.
A morte de Brandon Lee foi um dos incidentes mais trágicos da história do cinema, e sua conexão com filmes sobre ressurreição e vingança apenas adicionou uma camada de morbidez à lenda de O Corvo. Invocação do Mal. Invocação do Mal é baseado nos arquivos dos demonologistas Ed e Lorraine Warren e foi lançado em 2013. O filme segue a história real de uma família que enfrentou atividades paranormais intensas em sua casa. Durante as filmagens, o elenco e a equipe relataram uma série de eventos sobrenaturais. A atriz Vera Farmiga, que interpretou Lorraine Warren, contou que sentiu uma presença estranha ao revisar seu roteiro e que encontrou marcas de garras em seu laptop. Além disso, o diretor James Van relatou que seu cachorro começou a rosnar para algo invisível em seu escritório, e outros membros da equipe mencionaram que objetos se moviam sozinhos no set. Esses eventos inexplicáveis fizeram com que muitos acreditassem que as forças sobrenaturais retratadas no filme eram mais reais do que se pensava inicialmente. Annabelle é um spin-off da franquia Invocação do Mal, focado em uma boneca amaldiçoada. Lançado em 2014, o filme explora a história de uma boneca que é possuída por um espírito maligno. Durante as filmagens, vários membros da equipe relataram eventos estranhos e inexplicáveis. Em uma ocasião, uma lâmpada caiu sobre a cabeça de um ator, embora não houvesse razão aparente para o acidente. Além disso, marcas de garras foram encontradas nas janelas do set, e luzes piscavam sem explicação. Esses incidentes aumentaram a atmosfera já sinistra em torno do filme, levando muitos a acreditar que a própria produção estava amaldiçoada. A conexão entre os eventos reais e a trama do filme adicionou uma camada extra de medo e mistério à lenda de Annabelle. O Iluminado. O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick e baseado no livro de Stephen King, é um dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos. Lançado em 1980, o filme segue a descida de um homem à loucura enquanto cuida de um hotel isolado durante o inverno. As filmagens foram notoriamente tensas e desafiadoras. Shelley Duvall, que interpretou Wendy Torrance, sofreu um estresse extremo devido à intensidade das demandas de Kubrick, o que a levou a um colapso emocional. Além disso, o hotel usado como locação era conhecido por ser assombrado, e membros da equipe relataram sentir presenças inexplicáveis e ouvir sons estranhos durante a produção. A combinação da pressão psicológica nas filmagens e os rumores de assombrações contribuiu para a fama sinistra e lendária de O Iluminado. Hereditário. Hereditário, lançado em 2018, é um horror psicológico que explora a dinâmica de uma família que enfrenta tragédias e eventos sobrenaturais. O filme, dirigido por Ari Aster, é conhecido por sua atmosfera perturbadora e cenas intensas. Durante as filmagens, o diretor e o elenco relataram uma sensação constante de desconforto e presenças inexplicáveis no set. A intensidade das cenas e o tema sombrio do filme afetaram profundamente os atores, especialmente Toni Collette, que mencionou ter dificuldades em se desligar de seu personagem. Além disso, objetos no set pareciam se mover sozinhos, e muitos membros da equipe sentiram uma energia estranha e opressiva durante a produção. Esses relatos contribuíram para a reputação de Hereditário como um filme não apenas assustador na tela, mas também nos bastidores. Sobrenatural. Sobrenatural é um filme de terror lançado em 2010, dirigido por James Van e escrito por Leigh Whannell. A história gira em torno de uma família que tenta proteger seu filho de espíritos malignos que o mantém preso em um reino sombrio chamado Iualém. Durante as filmagens, membros do elenco e da equipe relataram experiências perturbadoras. Vários atores mencionaram ver figuras sombrias no set e sentir mudanças bruscas de temperatura, especialmente durante as cenas mais tensas. Além disso, o diretor James Van relatou ouvir vozes sussurrando quando estava sozinho no set. Esses eventos bizarros adicionaram uma camada de autenticidade aterrorizante ao filme, fazendo com que muitos acreditassem que as forças sobrenaturais retratadas na história poderiam ser mais reais do que o imaginado. Essas histórias são apenas alguns exemplos dos eventos bizarros que ocorrem nos bastidores dos filmes de terror. Elas nos fazem questionar se poderes sobrenaturais realmente estão em jogo. Filmes de terror não apenas nos assustam na tela, mas, como vimos, os bastidores podem ser igualmente aterrorizantes. Esses relatos nos fazem refletir sobre a linha tênue entre a ficção e a realidade. Prepare-se para conhecer as histórias mais assustadoras de lendas urbanas ao redor do mundo.
Você sabe quais são as 10 lendas mais aterrorizantes que podem estar mais próximas do que imagina? Vamos revelar tudo agora. Fique com a gente. Bem-vindos ao canal Mistérios e Lendas. Hoje, vamos explorar 10 lendas urbanas assustadoras ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar em histórias de arrepiar, cheias de mistérios e relatos sinistros. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo assustador como esse. Agora vamos começar. A Mulher de Branco. A Mulher de Branco é uma lenda urbana presente em diversas culturas ao redor do mundo, com variações na história, mas sempre mantendo a essência de um espírito feminino assombrando locais específicos. A origem dessa lenda remonta a séculos atrás, com histórias de mulheres que morreram tragicamente e retornaram para assombrar os vivos. Na versão mexicana, conhecida como La Llorona, a Mulher de Branco é uma mãe que afogou seus filhos e depois se suicidou, sendo condenada a vagar em busca de seus filhos. As aparições da Mulher de Branco são geralmente descritas como uma figura feminina vestida de branco, com longos cabelos negros, vagando por estradas desertas, rios ou florestas. Esses avistamentos costumam ocorrer à noite, e a figura é muitas vezes associada a gritos ou lamentos angustiantes. Essa lenda tem um impacto cultural significativo, influenciando filmes, séries e livros de terror. Por exemplo, o filme A Maldição da Chorona é baseado na versão mexicana da lenda. Relatos de pessoas que afirmam ter visto a Mulher de Branco são comuns, especialmente em regiões rurais e próximas a corpos d'água, mantendo a lenda viva e aterrorizante. A Loira do Banheiro. A Loira do Banheiro é uma lenda urbana muito popular no Brasil, especialmente entre crianças e adolescentes. A história fala de uma garota loira que assombra os banheiros das escolas. A origem da lenda é incerta, mas uma das versões mais conhecidas conta que a Loira do Banheiro era uma estudante que sofreu um acidente fatal no banheiro da escola, seja por uma queda ou por algum ato de violência. A lenda se espalhou rapidamente, e muitas crianças passaram a acreditar que, ao seguir um ritual específico, poderiam invocar o espírito da Loira do Banheiro. O ritual geralmente envolve bater na porta do banheiro, dar a descarga algumas vezes e chamar pelo nome da garota. Em alguns relatos, a Loira do Banheiro aparece no espelho, com uma aparência assustadora e sanguinolenta. Essa lenda tornou-se parte do folclore escolar no Brasil e é contada de geração em geração. A Loira do Banheiro também influenciou a cultura popular, aparecendo em filmes, programas de TV e até mesmo em histórias em quadrinhos. Os relatos de avistamentos continuam a surgir, mantendo o medo e a curiosidade em torno dessa lenda urbana. Os Slenderman é uma lenda urbana que ganhou notoriedade na internet no início dos anos 2000. A figura do Slenderman é descrita como um homem alto, magro, sem rosto e com tentáculos que saem de suas costas. Ele é frequentemente associado a florestas e lugares isolados, onde persegue e sequestra crianças. A origem do Slenderman pode ser rastreada até um concurso de fotos manipuladas, onde a imagem de um homem alto e sinistro foi inserida em fotos de crianças brincando. A lenda rapidamente se espalhou pela internet, com várias pessoas adicionando suas próprias histórias e interpretações. A influência cultural do Slenderman é vasta, abrangendo memes, jogos de videogame e filmes. Infelizmente, a lenda também teve consequências trágicas na vida real, como o caso de 2 adolescentes nos Estados Unidos que esfaquearam uma amiga em um suposto sacrifício para os Slenderman. O Slenderman continua a ser um símbolo do terror moderno, representando o medo do desconhecido e o poder das histórias de terror na era digital. O Chupacabra. O Chupacabra é uma lenda urbana que surgiu em Porto Rico na década de 1990 e rapidamente se espalhou por toda a América Latina. O nome Chupacabra significa sugador de cabras, e a criatura é descrita como um animal misterioso que ataca gado e suga seu sangue. Relatos descrevem o chupacabra como uma criatura pequena, com olhos vermelhos brilhantes, espinhos nas costas e presas afiadas. O primeiro avistamento registrado do chupacabra ocorreu em 1995, quando várias cabras foram encontradas mortas e sem sangue. Desde então, houve inúmeros relatos de avistamentos e ataques em diferentes países. Apesar da falta de evidências concretas, o chupacabra se tornou um ícone da cultura popular, aparecendo em programas de TV, documentários e filmes.
A lenda do chupacabra continua a fascinar e assustar pessoas ao redor do mundo. Muitos ainda acreditam na existência da criatura, e novos relatos de avistamentos continuam a surgir, mantendo a lenda viva. A estrada do lado esquerdo. A estrada do lado esquerdo é uma lenda urbana sobre uma estrada assombrada. De acordo com a história, motoristas que dirigem à noite por essa estrada podem encontrar um carro fantasma dirigindo ao lado esquerdo. Aqueles que tentam ultrapassar o carro ou mudam de faixa para evitá-lo acabam sofrendo acidentes misteriosos. A origem da lenda é desconhecida, mas ela se espalhou rapidamente e é contada em várias regiões. Relatos de motoristas que afirmam ter visto o carro fantasma são comuns, e muitos descrevem uma sensação de frio e medo ao dirigir por essa estrada à noite. A estrada do lado esquerdo também inspirou várias obras de ficção, incluindo filmes de terror e contos. A lenda serve como um aviso para motoristas e continua a ser um dos contos de estrada mais assustadores e misteriosos. O Homem da Janela. O Homem da Janela é uma lenda urbana sobre um homem sinistro que aparece à noite na janela das pessoas, especialmente em casas isoladas. Segundo a história, ele observa silenciosamente, e, em alguns casos, tenta entrar na casa para sequestrar ou aterrorizar os moradores. A lenda do Homem da Janela tem várias versões, mas todas compartilham a mesma essência de uma figura assustadora observando do lado de fora. Ele é descrito como um homem alto, com um chapéu e um casaco longo, com o rosto escondido nas sombras. Relatos de avistamentos do Homem da Janela são comuns em áreas rurais e suburbanas. Essas histórias são frequentemente usadas para assustar crianças e adolescentes, e a lenda continua a ser uma das mais perturbadoras e inquietantes. Se você é fã de histórias de terror e adora fatos assombrosos, não deixe de conferir o vídeo no card acima. Clique e depois veja mais mistérios arrepiantes. A noiva fantasma é uma lenda urbana presente em várias culturas ao redor do mundo. A história fala de uma noiva que morreu tragicamente no dia do seu casamento e agora assombra estradas e locais próximos aonde ocorreu sua morte. Na versão mais comum, a noiva aparece em seu vestido de casamento, às vezes ensanguentado ou sujo, vagando em busca de seu noivo. Relatos de avistamentos da noiva fantasma são frequentes, e muitos motoristas afirmam ter visto uma mulher em um vestido de noiva à beira da estrada, pedindo carona. Quando alguém para ajudar, ela desaparece misteriosamente. A noiva fantasma é uma figura popular em filmes de terror e literatura, e sua lenda continua a ser contada e recontada, mantendo o medo e o fascínio ao longo dos anos. O Homem da Capa Preta. O Homem da Capa Preta é uma lenda urbana sobre um homem misterioso que aparece em momentos de perigo ou infortúnio. Ele é descrito como uma figura alta e magra, vestida com uma capa preta e um chapéu. Seu rosto é geralmente escondido, e ele é associado a eventos sinistros. A origem da lenda é desconhecida, mas ela se espalhou por várias culturas, com relatos de avistamentos em diferentes partes do mundo. Alguns acreditam que o Homem da Capa Preta é um presságio de morte ou desastre, enquanto outros o veem como um protetor sombrio. O Homem da Capa Preta inspirou várias histórias e filmes, e sua lenda continua a ser uma das mais intrigantes e enigmáticas, provocando tanto medo quanto curiosidade. A boneca Annabelle é uma lenda urbana que ganhou notoriedade graças aos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Segundo a história, a boneca foi dada de presente a um estudante de enfermagem em 1970. Logo, a jovem e sua colega de quarto começaram a notar eventos estranhos envolvendo a boneca, como movimentos inexplicáveis e mensagens assustadoras. Os Warren foram chamados para investigar e declararam que a boneca estava possuída por um espírito maligno. Annabelle foi então colocada em um museu oculto, onde permanece trancada em uma caixa de vidro com uma placa de aviso. A boneca Annabelle se tornou ainda mais famosa após ser retratada na franquia de filmes Invocação do Mal. A história da boneca real e suas supostas atividades paranormais capturaram a imaginação do público, levando a várias adaptações e inspirações na mídia. A lenda de Annabelle é um exemplo de como histórias de objetos assombrados podem se tornar fenômenos culturais, assustando e fascinando pessoas ao redor do mundo. A Mãe do Pântano. A Mãe do Pântano é uma lenda urbana originária da América do Norte, especialmente popular em regiões pantanosas. A lenda fala de um espírito feminino que assombra os pantanos, atraindo viajantes e crianças para suas profundezas.
Segundo a história, a mãe do pântano era uma mulher que morreu tragicamente no pântano e, desde então, busca vingança contra os vivos. As descrições da mãe do pântano variam, mas ela é geralmente retratada como uma figura fantasmagórica com roupas molhadas e esfarrapadas, e cabelos longos e emaranhados. Seus olhos brilham com um brilho sobrenatural, e ela emite um som de lamento que pode ser ouvido à distância. Relatos de avistamentos da mãe do pântano são comuns em comunidades próximas a pântanos. Essas histórias têm sido passadas de geração em geração, e muitas pessoas evitam essas áreas à noite por medo de encontrar o espírito vingativo. A lenda também influenciou várias obras de ficção, incluindo filmes e contos de terror. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre as lendas urbanas mais assustadoras ao redor do mundo. Essas histórias são um reflexo dos nossos medos e fascínio pelo desconhecido. Elas nos fazem questionar o que é real e o que é apenas fruto da nossa imaginação. Agora, queremos saber de você, qual dessas lendas foi a mais assustadora? Você conhece alguma outra lenda urbana que não mencionamos? Deixe suas opiniões nos comentários. O folclore brasileiro está repleto de lendas sinistras que você precisa conhecer. Essas histórias são tão assustadoras que vão tirar seu sono e fazer você olhar para a noite de forma diferente. Quer saber por quê? Fique com a gente e descubra. Bem-vindos ao canal Mistérios e Lendas. Hoje vamos explorar as lendas mais sombrias e assustadoras do folclore brasileiro. Prepare-se para mergulhar em histórias de arrepiar que têm sido contadas por gerações, mas com um toque sinistro que você nunca viu antes. Vamos desvendar os segredos sombrios por trás das lendas do lobisomem, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e outras. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história aterrorizante. Bora pro vídeo! Lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem é uma das mais conhecidas e assustadoras do folclore brasileiro. Dizem que, em noites de lua cheia, um homem amaldiçoado se transforma em uma criatura metade lobo, metade humano, sedenta por carne fresca. Essa maldição pode ser passada de geração em geração, e a única forma de acabar com ela é matando o lobisomem. Imagine encontrar essa criatura nas florestas escuras, ouvindo seus uivos ao longe, sem saber se você será sua próxima vítima. O lobisomem não só se esconde nas sombras, mas também se disfarça como um homem comum durante o dia. Essa dualidade aumenta o medo, pois qualquer pessoa pode ser um lobisomem à espera da próxima lua cheia. Há relatos de ataques brutais e misteriosos em vilarejos isolados, onde corpos mutilados foram encontrados, mas nunca se descobriu quem ou o que era o responsável. As histórias de lobisomem são passadas de geração em geração, mantendo viva a aura de medo e mistério que cerca essa figura lendária. Será que ele realmente existe ou é apenas fruto da imaginação? Lenda do Saci Pererê. O Saci Pererê é conhecido por suas travessuras, mas há um lado mais sombrio nessa lenda. Dizem que ele surge em redemoinhos de vento, trazendo azar e causando estragos. Com uma perna só e um gorro vermelho, ele pode desaparecer num piscar de olhos, deixando um rastro de caos. Reza a lenda que aqueles que ousam pegar seu gorro se tornam alvo de sua vingança implacável, experimentando pesadelos e infortúnios. O Saci é visto como um espírito travesso que adora enganar as pessoas, causando pequenos acidentes domésticos, perdendo objetos e até estragando colheitas. Sua risada ecoa pelas florestas, e aqueles que a ouvem são tomados por um medo inexplicável. Alguns acreditam que ele pode controlar animais e até mesmo pessoas, levando-as a fazer coisas contra sua vontade. Sua presença é anunciada por um assobio agudo e misterioso, que deixa os animais inquietos e os humanos aterrorizados. A captura do Saci é uma tarefa difícil e perigosa, pois ele é mestre em escapar e pregar peças. Quem consegue capturá-lo pode ter direito a um desejo, mas as consequências de lidar com esse ser podem ser terríveis. Lenda da Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça é uma entidade aterrorizante, fruto de uma maldição lançada sobre uma mulher que teve um romance proibido com um padre. Transformada em uma criatura infernal, ela galopa pelas noites escuras, soltando fogo por onde passa. Seu trote ressoa nas florestas e vilarejos, e quem a encontra deve se esconder ou enfrentar sua ira flamejante. Imagine ver essa figura sem cabeça, com chama saindo de seu pescoço,
perseguindo você na calada da noite. A lenda diz que a mula sem cabeça aparece nas noites de quinta para sexta-feira, e seu trote pode ser ouvido de longe, acompanhado pelo cheiro de enxofre. Ela é uma figura de punição e terror, simbolizando o castigo divino para aqueles que quebram votos sagrados. As histórias sobre a mula sem cabeça variam, mas todas compartilham o elemento do fogo e da vingança. Alguns relatos falam de fazendeiros que, ao avistar a criatura, foram queimados vivos ou desapareceram misteriosamente. A lenda serve como um aviso moral para não violar os valores religiosos e sociais, mas também é um lembrete do medo e do desconhecido que habitam nossas noites. Lenda do Curupira. O Curupira, guardião das florestas, pode parecer um defensor da natureza, mas sua aparência é assustadora, um ser de cabelos vermelhos e pés virados para trás. Ele usa truques e ilusões para proteger a floresta, confundindo caçadores e exploradores. Quem desrespeita a natureza pode ser levado por ele para nunca mais ser visto. Ouvir os sussurros do Curupira no meio da floresta é o suficiente para fazer qualquer um perder o caminho e nunca mais voltar. O Curupira é uma figura temida pelos caçadores, pois ele é conhecido por desorientá-los, levando-os a se perderem para sempre na mata. Ele pode imitar vozes humanas, fazendo com que as pessoas sigam sons falsos até se perderem. Há histórias de caçadores que desapareceram sem deixar vestígios, suas últimas palavras sendo gritos de pavor ao avistarem o Curupira. Sua risada sinistra e os rastros de seus pés invertidos deixam um sentimento de inquietação e medo. Acredita-se que ele tem poderes sobrenaturais, capazes de controlar a fauna e a flora, tornando a floresta uma armadilha mortal para aqueles que ousam desrespeitar suas regras. Ele é visto como um espírito vingativo e protetor, um guardião implacável da natureza. Lenda da Vitória Régia. A lenda da Vitória Régia conta a história de uma jovem índia que, ao tentar alcançar a lua refletida nas águas, transformou-se em uma flor. Mas há uma versão mais sombria dessa lenda. Dizem que a flor pode atrair vítimas para as profundezas, onde espíritos antigos aguardam. Imagine ser seduzido pela beleza da Vitória Régia e ser arrastado para um destino desconhecido nas águas escuras. A flor, com suas pétalas enormes e coloridas, flutua serenamente na superfície dos rios amazônicos, mas esconde um perigo mortal. Dizem que, em noites de lua cheia, a flor emana um brilho misterioso que atrai aqueles que se aventuram perto demais. Esses infelizes são puxados para o fundo do rio, onde são aprisionados por espíritos aquáticos vingativos. Há relatos de pescadores que desapareceram sem deixar rastro, suas canoas encontradas vazias ao amanhecer, com flores de Vitória Régia flutuando ao redor. Essa lenda serve como um aviso para não subestimar a força e os mistérios dos rios amazônicos, onde o belo e o mortal se encontram. A Vitória Régia, símbolo de beleza e tranquilidade, torna-se um engano mortal, uma armadilha para os desavisados. Lenda da Caipora. A caipora é outra guardiã das florestas, mas com um toque macabro. Esse ser mítico, com corpo peludo e aparência selvagem, anda montado em um porco do mato e protege os animais da caça predatória. Quem não respeita as regras da floresta pode sofrer sua vingança, sendo atacado por animais ou perdendo-se para sempre. Ouvir o som do porco do mato e ver a caipora ao longe é um presságio de perigo iminente. A caipora é temida por caçadores e exploradores, pois ela pode desviar trilhas, esconder armadilhas e até causar alucinações. Alguns relatos falam de caçadores que foram perseguidos por bandos de animais selvagens, liderados pela caipora. Ela é conhecida por sua risada sinistra e olhos brilhantes, que hipnotizam aqueles que os encontram. Em algumas versões da lenda, a caipora pode até invocar tempestades e desastres naturais para proteger sua floresta. Sua presença é sentida através de uma atmosfera pesada e um silêncio incomum na mata. A caipora é uma figura de justiça e proteção, mas também de terror, lembrando a todos que a natureza deve ser respeitada ou enfrentaremos suas consequências. Se você está gostando desse conteúdo e quer se aprofundar ainda mais em histórias sinistras, não deixe de conferir o vídeo que separamos no card acima, você não pode perder. Lenda da Iara. A Iara, ou Mãe d'Água, é uma sereia encantadora que seduz pescadores com seu canto hipnótico. Mas sua beleza esconde um perigo mortal. Aqueles que se apaixonam por ela são arrastados para as profundezas dos rios, onde encontram a morte.
Seu canto melancólico pode ser ouvido nas margens dos rios, atraindo almas desavisadas para seu abraço fatal. Imagine ouvir esse canto e sentir atração irresistível, sabendo que ela é a última coisa que você verá. A Yara é descrita como uma mulher de beleza estonteante, com longos cabelos negros e olhos penetrantes. Ela emerge das águas nas noites de lua cheia, cantando uma melodia que hipnotiza os homens, levando-os a abandonar tudo e seguir sua voz. Muitos pescadores foram encontrados mortos nas margens dos rios, com expressões de êxtase e terror em seus rostos. Acredita-se que a Yara seja uma guardiã das águas, punindo aqueles que poluem ou destroem seu habitat. Sua lenda é um aviso para respeitar os rios e suas criaturas, pois a Yara sempre está à espreita, pronta para punir os imprudentes. Seu canto é tanto um convite quanto uma sentença de morte, uma lembrança do poder das águas e dos seres que nelas habitam. Lenda do Boto Cor-de-Rosa. O boto cor-de-rosa é conhecido por suas aventuras românticas, mas há um lado sombrio nessa lenda. Em noites de festa, ele se transforma em um homem encantador para seduzir mulheres, apenas para abandoná-las ao amanhecer. Crianças nascidas dessas uniões são ditas ser especiais, mas o boto desaparece, deixando apenas memórias confusas e corações partidos. Imagine encontrar esse sedutor misterioso e ser levado para uma noite inesquecível que acaba em mistério e solidão. O boto cor-de-rosa emerge dos rios amazônicos, vestindo-se como um homem elegante, com um chapéu para esconder seu respiro de golfinho. Ele é conhecido por sua habilidade em dançar e encantar, conquistando o coração das jovens nas festas ribeirinhas. As mulheres seduzidas pelo boto muitas vezes desaparecem por horas, apenas para serem encontradas desorientadas e sem memória do que aconteceu. Acredita-se que o boto leva suas conquistas para um mundo subaquático, onde elas passam a noite em um transe hipnótico. Essa lenda é tanto uma advertência quanto um mistério, lembrando que nem tudo é o que parece e que os rios guardam segredos profundos e perigosos. O boto cor-de-rosa é tanto um sedutor quanto uma entidade enigmática, um símbolo do amor e do perigo que espreita nas águas amazônicas. Lenda da Cuca. A Cuca é uma bruxa velha e horrível que sequestra crianças desobedientes. Com aparência monstruosa e poderes sombrios, ela aparece nas noites escuras para levar aqueles que não se comportam. Dizem que ela vive em um esconderijo tenebroso, onde as crianças nunca mais são vistas. Seus gritos e cantos podem ser ouvidos à noite, fazendo com que todos temam seu nome. Imagine ser uma criança ouvinte dessas histórias e sentir o medo de ser levado pela Cuca. A Cuca é descrita como uma figura de pesadelo, com garras afiadas e um rosto deformado. Ela é conhecida por suas habilidades em feitiçaria e por criar poções que colocam as crianças em um sono profundo. As crianças que não obedecem aos pais ou que se aventuram para longe de casa à noite são suas principais vítimas. Há relatos de vilarejos onde várias crianças desapareceram, com suas últimas palavras sendo gritos de terror ao avistarem a Cuca. Sua presença é anunciada por um vento frio e uma sensação de pavor inexplicável. A Cuca é uma figura de disciplina e terror, lembrando as crianças das consequências de seu mau comportamento. Sua lenda serve como um aviso sombrio para que as crianças sigam as regras e respeitem os mais velhos. Lenda do Boitatá. O boitatá é uma serpente de fogo que protege as florestas e campos, mas sua aparição é aterrorizante. Dizem que ele é o espírito de uma antiga serpente vingativa, brilhando intensamente enquanto desliza pelo solo. Quem vê o boitatá pode ser cegado ou queimado. Sua presença é um aviso de perigo iminente, e a visão de sua luz serpenteante na escuridão é algo que ninguém quer testemunhar. A lenda diz que o boitatá surge durante tempestades ou em noites sem lua, iluminando o caminho com sua luz ofuscante. Ele é visto como um protetor dos campos e florestas, punindo aqueles que iniciam incêndios ou causam destruição. Há histórias de fazendeiros que, ao tentar limpar a terra com fogo, encontraram o boitatá e foram encontrados carbonizados no dia seguinte. Sua luz brilhante é hipnotizante, mas mortal, atraindo aqueles que se aventuram perto demais. O boitatá é tanto uma advertência quanto uma figura de vingança, lembrando a todos que a natureza tem seus próprios guardiões. Sua presença é um presságio de morte e destruição, um lembrete do poder das forças naturais que habitam nosso mundo. Essas são as lendas mais sinistras do folclore brasileiro, histórias que nos lembram dos perigos ocultos e mistérios que ainda habitam nosso mundo.
Casos reais de exorcismos que vão te deixar arrepiado. O que leva uma pessoa a acreditar que está possuída por um demônio? Hoje, vamos explorar as histórias mais aterrorizantes e inexplicáveis de possessões demoníacas. Bem-vindos ao canal Mistérios e Lendas. No vídeo de hoje, vamos explorar alguns dos casos mais aterrorizantes de possessões demoníacas e exorcismos. Essas histórias são repletas de medo, desespero e mistério, e mostram que, para alguns, o mal pode ser muito mais do que uma simples ideia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos começar nossa jornada pelos casos mais assustadores de possessões demoníacas. O caso de Roland Doe é um dos mais famosos relatos de possessão demoníaca e inspirou o livro e o filme O Exorcista. Nos anos 1940, Roland, um adolescente de 14 anos, começou a experimentar fenômenos estranhos após a morte de sua tia, que havia introduzido o jovem ao uso de um tabuleiro Ouija. Os eventos começaram com sons de arranhões nas paredes e móveis movendo-se sozinhos. À medida que a situação piorava, Roland foi submetido a uma série de exames médicos e psicológicos, mas nenhum diagnóstico conclusivo foi alcançado. A família então procurou a ajuda de um pastor luterano, que recomendou um exorcismo católico. Um padre jesuíta foi designado para realizar o exorcismo. Durante o ritual, Roland exibiu uma força incomum, proferiu palavras em latim, uma língua que ele não conhecia, e manifestou aversão a objetos religiosos. O exorcismo durou várias semanas, e, segundo os relatos, a possessão só cessou após a conclusão do ritual. O caso de Roland Doe permanece envolto em mistério, com muitas perguntas sem resposta sobre a veracidade dos eventos. No entanto, continua sendo um dos exemplos mais conhecidos de possessão demoníaca e exorcismo. Clara Germana Celi foi uma jovem sul-africana que, em 1906, foi supostamente possuída por demônios. Aos 16 anos, Clara confessou a um padre que havia feito um pacto com o diabo. Pouco tempo depois, ela começou a exibir comportamentos estranhos e violentos, como falar em línguas desconhecidas, possuir uma força sobrenatural e demonstrar uma aversão intensa a objetos religiosos. Relatos da época descrevem Clara levitando e emitindo sons de animais. Várias freiras e padres testemunharam esses eventos, aumentando a credibilidade das histórias. Dois padres, Reverendo Erasmus e Reverendo Mansuete, foram designados para realizar o exorcismo. O ritual durou 2 dias e foi marcado por episódios de Clara atacando fisicamente os padres e revelando segredos pessoais dos indivíduos ao seu redor. Após o exorcismo, Clara foi aparentemente libertada da possessão, e sua vida voltou ao normal. No entanto, a história de Clara Germana Celi continua sendo uma das mais assustadoras e documentadas possessões demoníacas na história. O caso de Arne Shane Johnson, também conhecido como o Demônio de Connecticut, ganhou notoriedade em 1981 quando Johnson foi acusado de assassinar seu senhorio, Alan Bono. Antes do incidente, Johnson havia participado de um exorcismo de um jovem chamado David Glatzel, que acreditava estar possuído por demônios. Durante o exorcismo, Johnson desafiou os demônios a possuí-lo no lugar de David. Após o exorcismo, ele começou a exibir comportamentos estranhos e violentos. Em 16 de fevereiro de 1981, após uma discussão acalorada, Johnson esfaqueou Bono até a morte. Durante o julgamento, a defesa tentou alegar possessão demoníaca como motivo, um argumento inédito nos tribunais dos Estados Unidos. O caso chamou a atenção dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que apoiaram a alegação de possessão. No entanto, o tribunal rejeitou a defesa de possessão demoníaca, e Johnson foi condenado por homicídio culposo, cumprindo 5 anos de uma sentença de 10 a 20 anos. O caso inspirou o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, trazendo à tona discussões sobre o sobrenatural e a influência do mal nas ações humanas. Anneliese Michel foi uma jovem alemã cuja história trágica inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Nascida em 1952, Anneliese começou a sofrer de convulsões aos 16 anos e foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. No entanto, sua condição piorou,
e ela começou a experimentar alucinações demoníacas. Seus pais, convencidos de que ela estava possuída, buscaram ajuda de padres para realizar exorcismos. Entre 1975 e 1976, Anneliese foi submetida a 67 sessões de exorcismo, algumas delas durando até 4 horas. Durante esse período, ela se recusava a comer, acreditando que os demônios não a permitiam. Anneliese faleceu em 1º de julho de 1976, aos 23 anos, devido à desnutrição e desidratação. Seus pais e os padres envolvidos foram acusados de homicídio negligente. O caso gerou grande debate sobre possessão demoníaca, doença mental e os limites da intervenção religiosa. O tribunal concluiu que Anneliese não precisava de exorcismo, mas de tratamento médico, condenando os réus a 6 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Michael Taylor, um homem de 31 anos da Inglaterra, tornou-se famoso em 1974 devido a um dos casos mais perturbadores de possessão demoníaca. Taylor, um homem aparentemente normal, começou a exibir um comportamento errático e violento após se envolver com um grupo religioso liderado por Marie Robinson. Convencido de que Taylor estava possuído, o grupo religioso realizou um exorcismo em outubro de 1974. Durante o ritual, que durou toda a noite, os padres Peter Vincent e Raymond Smith alegaram ter expurgado cerca de 40 demônios, mas advertiram que alguns ainda permaneciam dentro de Taylor. Poucas horas após o exorcismo, Taylor atacou e matou brutalmente sua esposa, Christine, com suas próprias mãos, arrancando partes de seu rosto. Ele foi encontrado vagando pelas ruas coberto de sangue. No julgamento, Taylor foi declarado insano e internado em uma instituição psiquiátrica. O caso de Michael Taylor destaca os perigos potenciais das práticas de exorcismo e os limites entre a saúde mental e o sobrenatural. Se você gosta de histórias arrepiantes, não deixe de conferir o vídeo no card acima. Lá você encontrará mais relatos que vão te deixar de cabelo em pé. Clique e assista depois desse vídeo. Julia, pseudônimo, é um dos casos mais documentados de possessão demoníaca na história moderna. O caso foi investigado pelo renomado psiquiatra Dr. Richard Gallagher, que publicou um relato detalhado de suas experiências com Julia em um artigo científico. Julia, uma praticante de ocultismo, procurou ajuda médica após começar a sofrer de episódios inexplicáveis de transe e comportamento violento. Durante esses episódios, ela exibia conhecimento de fatos ocultos e falava línguas que nunca havia aprendido. Dr. Gallagher, cético a princípio, foi convencido da autenticidade da possessão após testemunhar fenômenos inexplicáveis, como objetos se movendo sozinhos e Julia levitando. Vários exorcismos foram realizados por padres católicos, com resultados variados. Embora Julia tenha mostrado sinais de melhora temporária, os fenômenos continuaram, sugerindo uma possessão profunda e complexa. O caso de Julia é um dos poucos investigados por um profissional de saúde mental que concluiu que os eventos não poderiam ser explicados por distúrbios psiquiátricos convencionais. Emma Schmidt, conhecida pelo pseudônimo de Anna Eklund, foi protagonista de um dos casos mais bem documentados de possessão demoníaca no início do século XX. Nascida em 1882, Emma começou a exibir sinais de possessão aos 14 anos, após alegar ter sido amaldiçoada por seu pai e sua tia, ambos praticantes de ocultismo. Os primeiros exorcismos foram realizados em 1912, mas não conseguiram libertá-la completamente. Em 1928, Emma foi submetida a um segundo exorcismo pelo padre Theophilus Riesinger, que durou 23 dias. Durante o ritual, Emma demonstrou aversão extrema a objetos sagrados, falava em línguas desconhecidas e exibia força sobre-humana. O exorcismo culminou em uma batalha espiritual intensa, com Emma finalmente sendo libertada dos demônios que a atormentavam. O caso de Emma Schmidt é considerado um dos mais bem documentados e detalhados, sendo frequentemente citado em estudos sobre possessão demoníaca e exorcismo. Latoya Mons, uma mãe de 3 filhos de Gary, Indiana, ganhou notoriedade em 2011 quando relatou uma série de eventos sobrenaturais em sua casa, que ela acreditava serem causados por possessão demoníaca. Latoya e seus filhos experimentaram comportamentos inexplicáveis, como levitação,
olhos revirados e vozes profundas. Vários profissionais de saúde mental e assistentes sociais testemunharam os fenômenos, aumentando a credibilidade das alegações. O caso chamou a atenção do capitão da polícia Charles Austin, que também presenciou eventos estranhos e se tornou um defensor das alegações de LaToya. O exorcismo foi realizado pelo padre Michael Maginot, que documentou os eventos e descreveu a batalha espiritual para libertar a família dos demônios. O caso de LaToya Mons foi amplamente divulgado na mídia, gerando debate sobre a veracidade das possessões demoníacas e a linha tênue entre saúde mental e o paranormal. Maurice Theriot, também conhecido como French, foi um fazendeiro de Massachusetts cujo caso de possessão demoníaca foi investigado pelos famosos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Maurice teve uma infância marcada por abuso e envolvimento com ocultismo, que ele acreditava ter aberto portas para a possessão. Nos anos 1980, Maurice começou a exibir sinais de possessão, como falar línguas desconhecidas, aversão a objetos sagrados e manifestações físicas, como sangramento inexplicável. Ed e Lorraine Warren foram chamados para ajudar e testemunharam vários fenômenos paranormais, incluindo levitação e contorções impossíveis. O exorcismo foi realizado pelo padre Robert M. Sekena, que enfrentou resistência violenta dos demônios durante o ritual. Embora Maurice tenha experimentado algum alívio após o exorcismo, ele continuou a lutar contra a influência demoníaca até sua morte em 2006. O caso de Maurice Theriot destaca os desafios e perigos associados às possessões demoníacas e os rituais de exorcismo. E assim concluímos nossa jornada através dos casos mais assustadores de possessões demoníacas e exorcismos. Esses relatos não apenas nos fascinam, mas também nos fazem questionar a natureza do mal, a força da fé e os limites do entendimento humano. Sejam esses eventos fruto de forças sobrenaturais ou de condições psicológicas extremas, eles continuam a desafiar nosso entendimento e a instigar debates fervorosos. Gostou do vídeo? Se você curte histórias de terror, mistérios e o sobrenatural, não deixe de explorar o card acima para mais conteúdo intrigante e assustador do nosso canal. E claro, queremos saber sua opinião. Acredita em possessões demoníacas ou acha que esses casos têm explicações racionais? Os filmes de terror já são assustadores por si só, mas e se eu te disser que o verdadeiro terror aconteceu fora das câmeras? Prepare-se para descobrir histórias que são ainda mais perturbadoras do que os próprios filmes de terror. Bem-vindos ao canal Mistérios e Lendas, o lugar onde o terror e o mistério se encontram. No vídeo de hoje, vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos sombrios de Hollywood com a segunda parte de 10 histórias assustadoras dos bastidores de filmes de terror. Se você ainda não assistiu à primeira parte, não se preocupe. O link para o vídeo estará na descrição abaixo, então você pode conferir depois que terminar este. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Agora vamos ao que interessa. Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, superou-se com os pássaros, mas o verdadeiro terror aconteceu nos bastidores. Tippi Hedren, a atriz principal, enfrentou uma experiência assustadora quando Hitchcock decidiu usar pássaros reais em vez de efeitos especiais. O que deveria ser uma cena controlada rapidamente se transformou em um pesadelo quando Hedren foi atacada repetidamente por corvos e gaivotas. As gravações se arrastaram por dias, com a atriz sendo submetida a ataques incessantes que resultaram em cortes e machucados reais. A intensidade da cena deixou marcas físicas e emocionais em Hedren, que relembra o episódio como uma das experiências mais traumáticas de sua carreira. Além disso, muitos membros da equipe relataram uma sensação estranha e desconfortável durante as filmagens, acreditando que o filme estava amaldiçoado. Incidentes inexplicáveis continuaram a acontecer mesmo após o término das gravações, afetando aqueles que participaram do projeto. Mais perturbador ainda foi o comportamento de Hitchcock, que muitos consideraram sádico, ao insistir que Hedren passasse por essa aprovação, aumentando ainda mais a aura sombria em torno da produção. Baseado em um caso real de exorcismo, o exorcismo de Emily Rose trouxe não só o terror para as telas, mas também para os bastidores. Jennifer Carpenter, que interpretou Emily, relatou uma experiência perturbadora durante as filmagens. Seu rádio despertador ligava sozinho todas as noites às 3 da manhã, tocando músicas estranhas. Esse horário, conhecido como a Hora do Demônio, deixou todos no set ainda mais apreensivos. Mas Jennifer não foi a única a vivenciar fenômenos inexplicáveis.
Outros membros da equipe técnica também relataram eventos bizarros, como objetos se movendo sozinhos e uma constante sensação de serem observados. A atmosfera no set ficou tão carregada que muitos começaram a acreditar que o filme poderia ter aberto uma porta para o sobrenatural, trazendo consigo uma maldição que afetou todos os envolvidos. Essa energia perturbadora foi transferida para a tela, tornando o filme ainda mais assustador e autêntico, gerando debate sobre a possibilidade de uma ligação entre a ficção e o mundo espiritual. The Blair Witch Project revolucionou o gênero de terror com sua abordagem inovadora e realista, mas os bastidores foram tão assustadores quanto o filme em si. Filmado com um orçamento extremamente baixo, o elenco foi levado para uma floresta real em Maryland, onde os diretores adotaram uma abordagem não convencional para criar um clima de terror genuíno. Para garantir reações autênticas, os diretores desorientaram deliberadamente os atores, deixando-os perdidos e vulneráveis em um ambiente desconhecido. Em uma das noites, os atores relataram ouvir sons inexplicáveis, como risos e choros de crianças, apesar de estarem em uma área isolada onde sabiam que não havia ninguém por perto. Esses momentos de medo real foram capturados nas filmagens e ajudaram a aumentar a autenticidade perturbadora do filme. Há rumores de que os eventos na floresta foram mais do que apenas truques dos diretores, sugerindo que algo verdadeiramente sobrenatural estava presente. As experiências dos atores, combinadas com a atmosfera sombria da floresta, contribuíram para a criação de um dos filmes de terror mais icônicos e assustadores de todos os tempos. Psicose, dirigido por Alfred Hitchcock, é um dos maiores clássicos do cinema de terror, conhecido por sua icônica cena do chuveiro. No entanto, os bastidores do filme foram marcados por acontecimentos estranhos e perturbadores. Jeanette Leigh, que interpretou Marion Crane, ficou profundamente afetada após filmar a famosa cena do chuveiro, a ponto de nunca mais conseguir tomar banho com a porta do banheiro fechada. Esse medo não foi apenas psicológico. A intensidade da cena, que levou 7 dias para ser filmada, a deixou com cicatrizes emocionais duradouras. Além disso, a equipe de filmagem relatou a presença de um misterioso homem vestido de preto que aparecia no set de gravação, sem que ninguém conseguisse identificar quem ele era ou como chegou lá. A figura desaparecia tão misteriosamente quanto surgia, deixando todos inquietos. Embora Hitchcock tenha tentado manter a situação sob controle, o ambiente no set tornou-se cada vez mais sombrio e tenso, alimentando a crença de que o filme estava sendo influenciado por uma força sobrenatural, algo ou alguém que parecia estar vigiando cada movimento da produção. Sinister, conhecido no Brasil como A Entidade, é um filme que explora o terror psicológico de uma forma assustadoramente real, e os bastidores não ficaram atrás em termos de inquietação. Ethan Hawke, que deu vida ao personagem principal, relatou uma série de acontecimentos estranhos que começaram a ocorrer em sua casa durante as filmagens. Ele mencionou ter constantemente a sensação de estar sendo observado e notou que objetos pessoais desapareciam sem explicação. No set de filmagem, o clima ficou tão pesado que muitos membros da equipe passaram a carregar amuletos de proteção, temendo que as forças malignas retratadas no filme pudessem escapar da tela para a realidade. Houve até relatos de pesadelos recorrentes entre os membros da produção, com imagens perturbadoras capturadas nas filmagens invadindo suas mentes durante o sono. Essa sucessão de eventos estranhos levou alguns a acreditar que o próprio filme poderia estar possuído, aumentando ainda mais o medo e a tensão entre todos os envolvidos na produção. A combinação dessas experiências fez com que a entidade fosse lembrado não só por seu impacto nas telonas, mas também pelos mistérios que cercaram sua criação. Antes de continuarmos, se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de conferir a parte 1 deste vídeo. O link está no card acima e também na descrição abaixo. Horror em Amityville é um filme baseado em uma história real, que narra os eventos assustadores em uma casa assombrada onde uma família foi aterrorizada por forças malignas. Durante as filmagens, diversos membros da equipe, incluindo atores e técnicos, relataram experiências perturbadoras, como a sensação de presenças estranhas e o som de vozes sussurrando quando não havia mais ninguém por perto. O ator James Brolin, que interpretou o pai da família no filme, revelou que quase desistiu do projeto depois de sofrer pesadelos intensos e recorrentes. Ele acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo sufocado, o que o deixou extremamente abalado. Além disso, a casa onde o filme foi gravado parecia estar carregada de uma energia negativa e opressiva. Muitos acreditavam que essa atmosfera sinistra era uma consequência dos eventos reais e aterrorizantes que inspiraram a história.
Essas experiências contribuíram para a aura de mistério e medo em torno do filme, tornando um dos mais icônicos no gênero de terror. Os Outros, estrelado por Nicole Kidman, é um filme de terror psicológico que se passa em uma mansão isolada e sombria, cercada por mistérios e eventos inexplicáveis. Durante as filmagens, Nicole Kidman relatou sentir uma depressão profunda e inexplicável, que acreditava estar ligada à atmosfera pesada e opressiva da mansão onde o filme foi rodado. A casa, com seus longos corredores e quartos escuros, parecia intensificar o clima assustador. Outros membros da equipe também relataram experiências perturbadoras, como visões de figuras sombrias vagando pelos corredores e sons de passos, portas se abrindo sussurros quando não havia mais ninguém por perto. A atmosfera no set tornou-se tão carregada e sinistra que muitos passaram a acreditar que a casa estava realmente assombrada, o que aumentou ainda mais o clima de tensão durante as gravações. Nicole Kidman admitiu que ficou aliviada quando as filmagens terminaram, pois o ambiente havia afetado profundamente seu bem-estar mental. Esse conjunto de relatos sobrenaturais e o ambiente sombrio acabaram por reforçar a reputação do filme como um dos mais assustadores e psicologicamente intensos da época. Durante as filmagens do filme Possessão, 2012, diversos eventos sobrenaturais e bizarros assustaram o elenco e a equipe técnica. Objetos inexplicavelmente se moviam sozinhos no set, e equipamentos de filmagem falhavam sem motivo aparente, atrasando as gravações. Uma série de luzes explodiram repentinamente, deixando todos em estado de alerta. A equipe relatou sentir uma presença sombria pairando sobre eles, especialmente durante as cenas mais intensas de exorcismo. Para piorar a situação, o ar-condicionado do estúdio ligava e desligava por conta própria, mesmo estando completamente desligado do sistema. O evento mais perturbador foi o incêndio misterioso que destruiu todo o figurino do filme sem razão aparente, aumentando ainda mais o medo de que forças paranormais estivessem em ação. A atmosfera no set ficou tão tensa que um rabino foi chamado para realizar um ritual de purificação e acalmar os nervos de todos. Esses acontecimentos bizarros só reforçaram a ideia de que Possessão não era apenas um filme sobre forças malignas, mas também uma experiência aterrorizante fora das telas. Durante as filmagens de Hotel da Morte, um filme de terror ambientado em um hotel abandonado, vários eventos inexplicáveis e assustadores ocorreram no set. A equipe técnica frequentemente relatava falhas inexplicáveis nos equipamentos, com câmeras desligando sozinhas e luzes piscando sem motivo aparente. O ambiente, que já era naturalmente sinistro, parecia ganhar vida. Alguns atores e membros da equipe afirmaram ter visto sombras se movendo pelos corredores, mesmo quando estavam sozinhos. Portas fechavam com força por conta própria, e o som de passos ecoava pelos andares, mesmo quando ninguém estava andando por lá. Um dos eventos mais perturbadores aconteceu quando um dos atores sentiu como se alguém tivesse tocado seu ombro, mas ao se virar, não havia ninguém por perto. Para muitos, o hotel onde o filme foi rodado estava realmente assombrado, e essas experiências sobrenaturais trouxeram uma autenticidade assustadora ao projeto. Esses acontecimentos não só apavoraram o elenco, mas também adicionaram um toque sinistro à produção, que continua a intrigar e assustar os fãs de terror. Atividade Paranormal se tornou um fenômeno global ao trazer para as telas um terror que parece transcender a ficção. Durante as filmagens, os atores principais relataram vivenciar eventos sobrenaturais em suas próprias casas, como portas que batiam sozinhas e sombras misteriosas que surgiam sem explicação. O diretor Oren Peli chegou a sugerir que o filme capturou mais do que apenas atuação, insinuando que as forças sobrenaturais retratadas na tela poderiam ter se manifestado na vida real. Esse mistério se aprofundou ainda mais quando relatos de espectadores começaram a surgir, contando sobre experiências paranormais após assistirem ao filme. Algumas pessoas afirmaram sentir presenças estranhas, ouvir ruídos inexplicáveis ou até mesmo ver objetos se movendo sozinhos. Esses relatos levantaram a questão: o terror de Atividade Paranormal realmente termina quando os créditos sobem, ou o filme possui uma energia que ultrapassa os limites da tela? A ideia de que o filme poderia ter desencadeado fenômenos reais só aumentou sua reputação como um dos filmes de terror mais inquietantes de todos os tempos. E chegamos ao fim de mais um vídeo assustador aqui no Mistérios e Lendas. Se você chegou até aqui, comente terror nos comentários para que eu saiba. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo como este para você. Obrigado por assistir e até a próxima.